profeta ele pregou esta mensagem porque não somos uma denominação. No parágrafo 18 diz assim, deixa eu ler aqui, o parágrafo 18 diz assim: assim não temos nenhuma denominação, porque eu penso que denominação separa a fraternidade. E como foi falado aqui, na eternidade não tem mudança, então o irmão Brana era contra essa separação que a denominação faz. Cada uma representando um grupo diferente. Sindicatos representando grupos diferentes que se vendem logo que eles acham a proposta conveniente a eles, deixando de lado a palavra de Deus. Não são assim os sindicatos? Eles dizem defender determinados grupos, mas logo que aparece alguém oferecendo, eles se corrompem e se vendem e seguem dizendo: eu estou defendendo vocês, enganando. Assim são denominações, eles se venderam e seguem enganando, se dizendo ser a noiva de Cristo. E aqui a Bíblia está falando de uma falsa noiva que se prostituiu com os reis da terra, uma prostituição espiritual, mostra o irmão Brana, o profeta de Deus. Uma prostituição espiritual. Essa prostituta é uma igreja, porque mulher na Bíblia Sagrada, ela é igreja. Uma prostituta, ela deixa a fidelidade ao seu marido para estar com outros e segue dizendo que ela é uma esposa fiel. Então eles alegam ser uma esposa, mas eles não são fiéis. Assim não temos denominação, porque eu penso que denominação separa a fraternidade. Alguns deles dizem: bem, nós não temos nada que a ver naquele avivamento, aquele é um avivamento metodista, batista, nós somos metodistas, não temos nada a ver com isso. Irmão, se Cristo estiver nisso, nós temos tudo a ver com isso. Temos que colocar o corpo de Cristo está sofrendo. E eu vejo tanto isso no mundo hoje, como que nós agora... Cristo jamais, em tempo algum, jamais organizou alguma igreja denominacional. Agora apenas deixe que isto fique bem seguro. Cristo nunca organizou uma igreja denominacional. No parágrafo 23, o irmão Brana diz assim: Deus lida com indivíduos, não com denominação. Deus jamais, em época alguma, lidou com uma denominação. Ele sempre tem lidado com um indivíduo. Não é com sindicatos, não é com grupos que se dizem: olha, eu sou fiel a ele, eu sou fiel a ele. Com o indivíduo no Velho Testamento, ele lidou com o indivíduo no Novo Testamento. Ele lidou com o indivíduo. Em qualquer era, ele sempre tem lidado com indivíduos e não com denominações. Assim, portanto, se Deus não está na denominação, que me adianta ter alguma coisa a ver com ela como uma denominação? Se Deus não está lá,
O que eu quero ter a ver com eles? Nós lembramos de Israel dizendo para Samuel: queremos um rei como todos os demais povos. E Samuel se indignou com aquela palavra: vocês querem um rei, mas Deus não tem reinado sobre vocês? Alguma coisa que Deus falou não se cumpriu? Deus tem tomado o que é vosso, tem feito-se pesado para vocês, porque um rei faria isso. Um rei para governar sobre vocês da forma que vocês estão pedindo, ele traria imposição sobre vocês, escravizaria seus filhos, cobraria imposto de vocês. Por que vocês estão querendo ser igual a eles? Por quê? Se Deus não está nisso, por que vocês querem ser igual? Deus nunca falhou não, Samuel, mas ainda assim queremos um rei. Falando a respeito do povo naquela... Agora, eu não estou falando a respeito do povo naquela denominação. Estou falando da própria denominação. Porque o povo de Deus se encontra em todas aquelas denominações. Agora, Deus jamais deixa que algo aconteça a menos que Ele dê uma advertência. Não creio que haja qualquer coisa que... O 25, agora, como nós temos questões que surgem das igrejas, como uma que recentemente tivemos, sobre o sangue, óleo, pingava óleo das mãos dos pregadores, sangue, aquelas coisas. Aí o irmão Branham está dizendo: vocês conhecem aquela carta, caro irmão Branham, e assim por diante. Mas a razão pela qual eu me coloquei contra isso é porque não está na palavra. E o profeta, ele não era contra as pessoas, mas contra os sistemas que domina o laico, que coloca um homem governando as pessoas. E ele diz: eu não sou contra as pessoas, mas contra esse sistema denominacional. E esta é a razão porque sou contra a denominação, porque ela não está na palavra. Agora, pasme, eles dizem crer nessa palavra, mas eles negam a sua eficácia. O irmão Branham fala aqui no parágrafo 64, que ele estava conversando com um determinado sacerdote católico e falou para ele a respeito do batismo realizado, que ele realizou de Mary Elizabeth Fraser, deve ser isso. E aquele sacerdote falou para o irmão Branham assim: você batizou segundo a maneira que batizava a igreja católica primitiva. Eu disse: quando foi isso? Quando foi que a igreja católica primitiva batizou em nome do Senhor Jesus? Ele disse: na Bíblia, na sua Bíblia. Eu disse: assim batizava a igreja católica? É este o ensinamento da igreja católica? E o sacerdote respondeu: sim. Eu disse: na infalibilidade da igreja católica, por que ela tem mudado tanto? Se é que era ela que estava batizando lá no início, como diz a minha Bíblia,
em nome do Senhor Jesus, e ela se diz ser infalível, por que que ela tem mudado tanto? Porque a palavra de Deus não muda. Nós ouvimos que na eternidade não há mudança. Na palavra de Deus não há mudança. O irmão Branham diz que até o ano 325 não foi batizado uma pessoa que não fosse em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente após a morte do último apóstolo é que veio esta heresia do batismo trinitariano nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Na história, né? A história conta. E ele cita aqui até o nome de alguns livros. Mas veja, no 67, naquela conversa com aquele sacerdote, diz que o sacerdote católico disse para o irmão Branham, ele disse, bem, você vê, todos vocês creem na Bíblia, nós cremos na igreja, está vendo? A nós não importa o que diz a Bíblia, é o que diz a igreja. Você está vendo o que é uma denominação? Você está vendo o que é um sistema denominacional? No parágrafo 114 aqui, ou 115, o irmão Branham diz, deixa eu ver se eu marquei aqui. Aqui, todo mundo tem de fazer uma escolha, você tem de fazer uma escolha, você vai fazer uma escolha agora. Não tenho nada contra elas, não, eu não falaria uma palavra contra elas, esta é a maneira que muitas pessoas fazem hoje, esses pentecostais, essas pessoas que têm o Espírito Santo, essas pessoas que creem em cura divina, eu não tenho nada contra isso, porém não foi assim com Moisés. Ele renunciou ao Egito e tornou-se um deles. Ele saiu e foi entre seus irmãos. Ele era um deles. Mas aqui antes ele está querendo dizer isso. Você vai fazer uma escolha de manhã, você vai fazer uma escolha amanhã à noite, se você viver. Você tem que escolher algum dia. Irmão, há muito tempo atrás eu escolhi esta Bíblia. Aleluia! Esta Bíblia foi meu dicionário, esta Bíblia foi meu livro da vida, esta Bíblia foi a palavra de Deus, pela Bíblia que eu vivo, a esta Bíblia que sou leal. Mas o diabo vem e diz, a Santa Igreja diz outra coisa. E se você está sendo um denominacional, você vai engolir isso. Mas se Deus está nesse sistema denominacional, por qual dessas denominações o Senhor julgaria a sua igreja? Não, Ele julgará pela sua palavra. E nós estamos sendo levados a confiar na palavra. Porque a palavra ela é eterna. Deus ele envia um profeta para falar. O profeta não se precipita para falar. Ele espera que Deus venha e fale ao seu povo. Porque tudo estará resolvido. Mas sabe o que eles dizem? Por que não somos uma denominação? Satanás expôs uma falsa mensagem para Eva e veio no pensamento dela, por que não ser uma denominação? Se esse fruto
dá desejo de ser sábio. Esse povo é tão simples. Eu desejo ser sábio. Aí o diabo falou: dá uma mordida aí. Dá uma mordida aí. Por que não ser uma denominação? Certamente não morrerás. Agora nós estamos aqui, ouvindo a mensagem do profeta, porque não somos uma denominação. Nós não estamos com aquele espírito que Israel estava quando falou para Samuel: Samuel, nós queremos um rei, nós queremos ser igual a eles. Eles são a denominação, mas olha os grandes templos que eles têm. Por que não ser uma denominação? Por que não sermos maiores? Por que não temos o maior método mundial de ensino? Por que não? É porque Deus, Ele não se deixa estudar, não se pode estudar o que é eterno. Então o irmão Branham segue dizendo: eu escolhi ficar com esta Bíblia. Esta é a sua escolha? Amém. Esta é a nossa escolha. Como é que é a frase, irmão? O escolhido não tem escolha, porque Deus escolheu isso para nós. E quando você tenta fugir, você fica mais enredado ainda. Você sente mais desejo ainda de ficar. Quando todas as vezes que você quis se evadir, Deus te trouxe para mais perto dEle. Todas as vezes que você quis sair, Ele te trouxe para mais perto. Ele te apresentou um problema e disse: você vai resolver porque eu estou contigo. E você, cada vez que quis se afastar, você se aproximou mais, e você não tem para onde ir. Ele disse: vocês também não querem ir? E um de nós estava lá e diz: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavra de vida eterna? A palavra de Deus, ela é a nossa escolha. Deus, Ele escolheu isto para nós. A denominação separa os irmãos. Que isso fique em nossos corações. O irmão Branham foi o profeta de Deus, ele nos ensinou isso. Nós não temos essa divisão. O Espírito de Deus está nos guiando, está guiando a igreja, a noiva. Eles não creem na Bíblia Sagrada, mas nós damos a vida pelo que está escrito aqui. Aleluia.